A gente não reage ao mundo exatamente da forma que ele é, a gente reage à interpretação que nós temos dele. E é como se cada pessoa usasse uma lente diferente para enxergar a vida. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação e cada uma ter uma interpretação diferente. Elas podem passar a mesma situação e ter sentimentos diferentes, né? Uma pode ter sentimentos positivos e a outra pode ter sentimentos negativos. Imagina duas pessoas perdendo um ônibus. A primeira pessoa ela pensa, droga, perdi meu ônibus, acabou meu dia. E a segunda pessoa ela perdeu o ônibus, ela pensa, nossa, vou aproveitar esse momento para ouvir música. E nem é tanto a questão da pessoa ser otimista ou pessimista, porque eu já fui essa pessoa do ônibus e eu já tive essas duas sensações diferentes. E isso depende muito da lente que a gente está usando para enxergar a vida. E essas lentes, elas não aparecem do nada. Elas são criadas através da nossa infância, das experiências que vivemos, de pessoas, né, que fizeram parte da nossa vida, pelo ambiente em que crescemos, pelas crenças que nós carregamos e até mesmo pelo momento que estamos vivendo agora. Então, por isso, duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação e ter sentimentos diferentes sobre o que elas passaram. E o acontecimento foi o mesmo, mas o significado que cada pessoa deu para esse acontecimento que foi a diferença. E por isso que eu falei, isso não significa só a questão de ter pensamento positivo ou pensamento negativo. Realmente existem situações difíceis, dolorosas, injustas, e não é que você tenha que fingir que está tudo bem, na verdade não tem que fingir que está tudo bem. E entender que entre o que acontece e o que a gente sente, existe uma camada chamada interpretação. Estou falando isso porque eu me lembrei de um livro que eu li que chama, eu acho que é Tudo Depende do Ponto de Vista. E é um livro muito bem que fala sobre isso, sobre a forma com que você enxerga as coisas, sobre a lente que você utiliza para enxergar as coisas. Porque essa lente que é a interpretação, não é o que aconteceu de fato que mostra, né, que foi uma coisa boa ou ruim. É claro que existem coisas ruins, mas nesse caso que eu citei de perder o ônibus, não é uma coisa necessariamente ruim, mas é a lente que a gente coloca para enxergar, né? A gente acorda num dia e, sei lá, a gente não dormiu bem ou aconteceu alguma coisa e a gente coloca uma lente. Mas se a gente descansou, teve um café da manhã bom, teve alguma coisa mais tranquila, acordou feliz, aí a gente coloca outra lente. E muitas vezes essa interpretação, ela muda totalmente a nossa experiência. E isso até em coisas pequenas do nosso dia, né? A gente consegue utilizar essas lentes, por exemplo, chega uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa, sei lá, animada, tudo, tem o jeito dela de falar. Se você tá com essa lente negativa, você fala, nossa, mas chegou a chata, insuportável. Se você tá com a lente positiva, você fala, nossa, que legal conversar com essa pessoa, que é uma pessoa que conversa, que diverte tudo. Eu estou gravando esse vídeo porque eu estava refletindo aqui, né, com os meus botões. Tem dias que eu estou com essa lente de ver as coisas pelo o ângulo bom e tem dia que eu estou com essa lente de ver as coisas pelo ângulo ruim. Por exemplo, no seu trabalho, você pega uma questão difícil, né? Você pode interpretar como, nossa, eu vou aprender algo com isso. Que bom que eu peguei isso, porque é uma forma de eu aprender sobre essa questão. Ou você pode ver, mas que droga, eu não vou conseguir entender isso, nossa, eu vou ficar 3 horas tentando resolver esse problema e não vou conseguir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as lentes que a gente escolhe usar, porque a maioria das vezes eu percebo assim que eu utilizo essas lentes de ver as coisas pelo lado ruim e isso transforma totalmente o nosso dia, porque a gente coloca essa lente e não quer tirar e parece que tudo é negativo. E por outro lado, por exemplo, você acordou atrasado um pouco, se você coloca uma lente de enxergar da forma boa, você fala, olha, pelo menos eu descansei mais. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas para mim está fazendo muito sentido, porque a gente precisa saber, ter conhecimento disso para entender como que a gente vai lidar com o nosso dia. Eu escolho utilizar as lentes de ver as coisas por essa perspectiva ou por essa? Porque
O que eu entendi não é que a vida seja muito bonita ou muito feia. As coisas vão acontecer para todos, vai acontecer, não quer dizer que a mesma experiência que eu tenho vai ser que outra pessoa vai ter, mas quer dizer que todos vão passar por situações difíceis, situações desafiadoras, situações que você não se sente confortável, mas é a forma que você enxerga, a lente que você utiliza que vai definir realmente se você vai tirar algum proveito dessa situação ou não. Eu lembrei porque eu decidi gravar. Eu estava pensando e às vezes eu tenho muita dificuldade de acordar e levantar e sair da cama, principalmente nesse frio. Aí estava trabalhando tudo, né? Fui pegar um café. Aí eu pensei assim, falei, nossa, gente, eu tô viva. Quantas vezes eu dormi com medo de não acordar no outro dia? Muitas vezes. E às vezes você acorda e você não consegue ver por esse ângulo de que você acordou, você está com saúde, você tem um trabalho. Muitas vezes eu dormi com medo de não acordar no outro dia, sentindo alguma dor e coisa simples, tá? E eu falava, se eu não acordar amanhã? E ficava desesperada à noite, sabe? Isso me incomodava. E no outro dia eu me esquecia disso. Então eu quero lembrar todos os dias que eu acordar, de que eu tive a oportunidade de acordar, de viver mais um dia. Que eu estou tendo essa oportunidade de ser grato, ao invés de ficar utilizando essas lentes de negatividade, de sofrimento, de dor, e transformar a minha experiência de vida em algo ruim. Talvez eu não tenha me aprofundado tanto nessa questão, mas para mim faz todo sentido mudar as lentes que eu estou usando para enxergar a vida para uma lente que realmente me mostre como é uma dádiva eu estar viva aqui. E não quer dizer que todo dia eu vou ser uma pessoa positiva, nada, não é esse ponto, não é essa a questão. A questão é a forma que é eu lembrar de que eu tenho essa escolha de como eu vou lidar com o meu dia, com os desafios que eu for enfrentar, com as situações, que proveito eu posso tirar disso. E é isso a lição que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Com quais lentes você está vendo a sua vida? Qual lente você está escolhendo utilizar no seu dia a dia para enfrentar, lidar com as situações, os desafios que você tem enfrentado? E eu espero que você tenha conseguido realmente refletir, tirado uma lição com esse vídeo e comece a escolher com mais clareza quais as lentes que você deseja utilizar no seu dia a dia.